Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. O nosso personagem que nós vamos estudar hoje se chama Onésimo e nosso texto base se encontra lá em Filemon, capítulo 1, 16 e 17. Eu vou ler esses dois versículos pra gente, tá? Diz assim: Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, recebe-o como se estivesse recebendo a mim. Bom, antes de mais nada, deixa eu dar um contexto para vocês aqui. Essa Filemon é uma carta que Paulo escreve na prisão em Roma e envia a Filemon. Toda essa carta que a gente leu, todo esse capítulo, ele é uma carta destinada a Filemon, tá? Acontece que Paulo, antigamente Saulo de Tarso, ele era um perseguidor de cristãos, né? A gente conhece essa história. E acaba que Saulo tem um encontro com Jesus e se torna Paulo. E a partir daquele momento ele se torna um cristão e um missionário. O desejo de anunciar às outras pessoas aquilo que ele viu, o Jesus que ele conheceu, ele tem esse desejo e ele quer passar para outros. E Paulo se torna um grande missionário, um grande missionário. E ele parte para viagens missionárias, né? Paulo faz várias viagens missionárias e em uma delas ele passa por uma cidade chamada Colosso. Essa cidade hoje ela é como se fosse ali na Turquia, tá? Que antigamente era todo o Império Romano, abrangia até ali a Ásia Menor, aquela parte até chegar no Jerusalém ali, como a gente sabe. Então, numa dessas viagens, Paulo passa por essa cidade chamada Colosso e lá ele conhece uma pessoa chamada Filemon. Filemon era uma das pessoas mais ricas da cidade. Era uma pessoa de muitas posses, tinha muitas fazendas, era um fazendeiro muito rico. Tá? Ele era tão rico que quando ele conheceu Paulo, ele se converteu, Paulo prega a palavra para ele, ele se torna um cristão e ele pega uma dessas propriedades deles e constitui uma igreja, né? A igreja de Colossos. E como fazendeiro rico, nessa época, ele tinha escravos também. Muitos escravos, na verdade, para tocar as fazendas. Era comum nessa época. E um desses escravos era Onésimo, desculpa. Era Onésimo. Onésimo era um escravo, só que não era um escravo comum, um escravo daqueles trabalhador que arava a colheita. Ele era um escravo que organizava as coisas, ele tinha acesso a algumas coisas da casa, ele era como se fosse um manager do lugar, tá? E acontece que Onésimo, ele acaba por roubar Filemon, ele acaba por prejudicar Filemon em alguma coisa e resolve fugir. E então ele foge para Roma, tá? Voltando na história de Paulo, Paulo, como ele pregou por muitos lugares, como Colossos, como Filipos, como Corintos, e todos dentro do Império Romano, ele se tornou muito conhecido mesmo. E Paulo faz uma última viagem até Roma. E Paulo era cidadão romano, ele tinha comprado a sua cidadania e era um cidadão romano. Então, quando Paulo chega em Roma, ele tem que ter uma audiência com o, digamos, o cônsul da época para que ele fosse julgado, porque eles consideravam ele um contraventor, eles não queriam que fosse propagada a palavra do evangelho. Então, quando Paulo chega lá, eles colocam Paulo em uma prisão para esperar esse julgamento do cônsul, tá? E Paulo está na prisão agora. Então, Onésimo foge para Roma. Chegando em Roma, né? Olha só, como Onésimo deve ter roubado algo muito significante de Filemão, porque se você analisar, Roma a Colossos é uma distância muito grande, são 2.000 quilômetros, tem que pegar barco, ou você pode fazer por terra, mas é muito longe, sabe? Não precisaria de dinheiro para conseguir fugir tão longe assim. E Onésimo consegue chegar até Roma, só que esse dinheiro provavelmente acabou. Isso que ele roubou provavelmente se foi,
certo? E então agora ele está ali, quem sabe, mendigando na cidade de Roma, né? Só que tem um detalhe, todo escravo nessa época, ele era marcado, ele tinha um furo na orelha, que as pessoas conseguiam ver de longe que ele era um escravo, certo? E provavelmente Onésimo deve ter cometido algum outro delito ali em Roma em que ele é preso também. E de alguma maneira ele vai parar na mesma cadeia, no mesmo lugar onde Paulo está. E Paulo está lá na cadeia agora e ele escreve, né, essa carta, outras cartas, como a carta de Filipenses, como a carta de Coríntios, como a carta de Éfesos, elas são escritas durante esta prisão de Paulo, sabe? E Paulo está ali servindo a Jesus na cadeia. E aí o que é interessante é que Onésimo, ele acaba nesse mesmo lugar que Paulo. E lá ele conhece Paulo e Paulo fala de Jesus para Onésimo. E em Onésimo ele chega a se converter a Jesus. Ele agora é um cristão, ele agora aceita Jesus, assim como Filemão faz. E aí Paulo pergunta para Onésimo, né, por que ele está ali? E ele acaba dizendo, olha, provavelmente, né, eu tô aqui porque eu roubei meu senhor, eu era escravo em Colossos. Aí Paulo diz, opa, eu conheço muita gente em Colosso. Quem era o teu senhor? Ah, meu senhor era Filemão. Opa, eu conheço Filemão. Filemão é meu filho na fé. Sabe? Então Paulo resolve escrever uma carta, que é a carta a Filemão, endereçada a Filemão, para pedir em favor de Onésimo. E aí entra esse versículo que a gente viu. O versículo que diz, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão. Porque agora Onésimo convertido a Jesus não é mais um escravo, mas sim livre, um irmão. E Paulo roga a Filemão para que ele aceite Onésimo novamente. E acaba por enviar o próprio Onésimo com uma carta para Filemão. Agora imagine o que se passa na cabeça de Onésimo. Ele sabe que uma das punições para o crime que ele cometeu é a morte. Ele não sabe como Filemão vai reagir. Imagina voltar para o seu senhor depois de ter roubado ele, depois de ter prejudicado o seu senhor. E essa era um dos castigos era a morte. Então imagina agora Onésimo sendo enviado com uma carta para o próprio Filemão. E ele não sabe o que está escrito na carta. Ele é um escravo, provavelmente não sabe ler, então ele não sabe o que está ali. Mas ele tem uma esperança, a esperança de que Paulo disse para ele ir, Paulo mandou, Paulo enviou. Né? E olhando toda essa história, não tem como a gente não fazer um paralelo com a nossa vida, né? Com a humanidade. Outrora nós éramos escravos também, escravos do pecado, né? E um dia a gente resolveu se lamear mais ainda no pecado e cometermos crimes e mais pecados e acabamos fugindo e desesperados porque sabíamos que o salário do pecado, o castigo para o pecado é a morte, né? E então a gente tem um encontro com alguém que nos dá uma palavra, que nos dá uma esperança. Veja se essa não é a nossa história, a história da humanidade, né? Escravos, mas teve alguém que pagou um alto preço, pagou um preço na cruz para nos dar liberdade, né? Pegou toda a nossa dívida e cravou lá na cruz, para que nos fizesse hoje portadores de carta, para que hoje nós possamos ser portadores do Evangelho, de anunciar o Evangelho. Isso que aconteceu com Onésimo. Ele passou de escravo a filho de Deus e portador de cartas, portador de boas novas, anunciador do Evangelho de Jesus. E nós vamos ver em outras passagens na Bíblia onde as cartas vão serem entregues e o nome de Onésimo, ele é pronunciado, ele aparece para nós como uma das pessoas que foi entregar as cartas a Éfesos, a Filipenses, ele estava junto, passou a ser alguém importante. Um detalhe, o nome Onésimo significa útil, mas ele não estava sendo útil.
ele não estava sendo aproveitado. Embora ele estivesse lá na fazenda de Filemon, ele não estava sendo aproveitado naquilo que ele deveria ser aproveitado. E a partir do encontro que ele tem com Paulo, e ele é transformado pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder da salvação de Cristo, ele se torna alguém útil. Sabe? Quando nós somos transformados e recebemos Cristo em nosso coração, automaticamente nós passamos a ter que fazer algo para Jesus. Nós temos que propagar o Evangelho, essa é a nossa missão. Isso é o que está escrito lá em Marcos 15:16. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos essa missão. E a partir do momento que nós temos Jesus, nós temos que propagar isso para os outros. Isso aconteceu com Paulo, lembra? Ele recebeu Jesus e se tornou um grande missionário, saiu pregando. Isso o levou a lugares não tão convenientes como a prisão, mas muitas vezes é nesses lugares que Jesus quer e precisa que a gente esteja, para que a gente possa ser uma ponte para pessoas escravas, desesperadas, sabe? Que estão precisando conhecer a Jesus. Paulo estava lá porque precisava ter esse encontro com Onésimo. Paulo estava lá para transformar, ser um meio, ser uma arma na mão de Deus, ser um mecanismo que Deus possa usar para transformar a vida de Onésimo. Onésimo, outrora escravo, agora é um filho de Deus. E ele volta para Filemon, e Filemon o recebe, provavelmente, porque Filemon era obediente, né? Era um filho de Deus, obedecia a Paulo, recebe-o não mais como escravo, mas como irmão. Olha que diferença de escravo a irmão, de um dos homens mais ricos de Colossos, né? E ele está agora ao lado de Filemon como igual, certo? Essa foi a nossa palavra, que Deus os abençoe, até a próxima.